Capítulo 4. O demônio e o ladrão. Asta estava lá vendo aquela luz, distorcida, dançando fantasmagoricamente por feixes de luz que se distanciam, se apagando cada vez mais, que seu corpo lentamente era puxado para o fundo, tão lentamente que tudo parecia em câmera lenta. Menos as bolhas de ar que lentamente saiam por suas narinas e boca, subindo rapidamente para a superfície. Suas costas tocaram a areia no fundo, bolhas de ar subiram rapidamente, os raios solares dançavam iluminando em um azul cristal o fundo. A água era tão limpa que refletia totalmente o azul do céu. Será que Uno será um bom rei mago no futuro? Ele ainda é como os outros humanos. Asta pensou com si mesma, enquanto seu corpo era acolhido pelas areias finas e fofas do fundo. A água estava morna. Algumas algas dançavam, criando sombras, que se contorcem como serpentes. Os olhos de Asta estavam vermelhos, seus caninos sobressalentes e pontiagudos. Seu longo cabelo esbranquiçado e rebelde dançava como se o mesmo fosse vivo. Chifres com os de um carneiro saiam a 2 centímetros acima de suas orelhas. Ele estava em sua forma demoníaca, não a completa, mas em uma forma intermédia. Ele deve ser um bom rei mago, e eu o farei ser, mas por ora há um lixo na vila a ser abatido. Asta se levantou, ficando em pé com alguma dificuldade no fundo. Seus pulmões pediam por ar. Ele saltou enquanto nadava para cima. Bolhas de ar eram soltas por suas narinas, e criadas pelo bater de suas pernas. A cada segundo a superfície parecia mais próxima, a luz do sol mais forte, refletindo um brilho esbranquiçado que se pintava de azul nas águas. Asta, assim que chegou à superfície, respirou profundamente, sentindo seus pulmões aliviados. Ele olhou em seu redor o coração do demônio, aquele magnífico bioma único, a qual somente podia se ver dentro dos ossos de Samael, o antigo rei demônio. Frutas exóticas e plantas ainda mais, flores de tons e formas jamais vistos em todos os grandes reinos do continente. Árvores com uma madeira tão forte e versátil, que com sua venda Asta adquiriu riquezas, e um emprego com comerciante, com isso pode vender e trocar com outras vilas e cidades próximas. Está parecendo um humano, isso me irrita, essa face. Samael estava o repreendendo, o olhando com certo olhar enigmático e firme, seus olhos sempre frios, pareciam sempre esperar por mais de Asta, sempre pareciam desdenhar a humanidade no jovem que herdara seu poder. Morra, Asta praguejou enquanto nadava até a margem, revelando seu corpo nu, os músculos bem definidos e atléticos o davam o físico a qual era dito ser o perfeito. Seus cabelos caíam sobre os ombros, enquanto de uma maneira lenta seus chifres sumiram, assim como qualquer traço demoníaco. Nas antigas lendas, demônios eram descritos como bestas e monstros, mas também como homens e mulheres dignos da mais pura e perfeita beleza, assim como os deuses. Asta fazia jus a tal beleza. Bem-estar algumas centenas de anos atrasado, morria há muito tempo. O demônio respondeu com sarcasmo enquanto via o seu discípulo se vestir, o mesmo assim como Asta tinha uma beleza surreal. Samael olhou para as costas do garoto, onde um sol negro com raios negros curvosos como uma serpente, deslizavam de seu centro. 4 raios eram maiores e mais grossos, representando os 4 pontos cardinais demoníacos, os 4 lordes demônios mais poderosos desde toda a criação. Bartolomeu, a sombra vermelha da guerra. Seu raio solar sai do sol negro até a nuca de Asta. Próximo ao ombro estava o raio de Liveti, a sombra azul da peste. Em seu ombro esquerdo havia o raio solar de Goteira, a sombra branca da fome, e o último raio maior que descia por suas costas era o de Fria, a primeira imperatriz demoníaca, a sombra negra, aquela que no passado, segundo o próprio Samael, se tornou a própria morte. Eles eram os 4 pilares criadores de todos os demônios. O sol tinha mais 7 raios, seus filhos, os demônios do pecado. Pelo menos não pague a marca da realeza demônica de suas costas. Samael gritou, mas em vão. A marca lentamente também sumia das costas do meio demônio. Asta que virou para o mesmo com um olhar sério, como se fizesse aquilo apenas para aborrecer o seu mestre, com quem tinha uma relação de respeito e desgosto. Um leve vapor saía de seu tórax, onde uma pedra negra com um desenho branco de 3 espadas com asas em tons dourado residia.
Não enche, essa marca me trará problemas. Mais à frente, se alguém a ver, ele resmungou, enquanto ajeitava sua calça no corpo ainda molhado. Quando todo o resquício de poder demoníaco sumiu de seu corpo, o vapor da pedra também parou. Apenas uma leve irritação se era sentida em sua pele. E tire essa abominação de seu pescoço, pelas chamas do inferno. Sei que tem que fingir ser um simples porco humano, mas por tudo que é mais profano, escolheu seguir justo o Deus da coragem e guerra Mirikrim. Samael gritou em desgosto. Por pouco que o jovem Asta sabia, Samael e Mirikrim não se davam bem. Era o contrário entre todas as divindades. O Deus maior Mirikrim eram quem Samael mais odiava. Mesmo aquele colar ferido e incomodando Asta, ferir o orgulho de Samael era um preço justo. A guerra de meu mestre não é minha guerra. Asta falou dando as costas a Samael. Sua camisa e casaco estavam em suas costas. Uma aura negra envolveu seu corpo. Apenas uma fina e ingênua luz vermelha a circulava. Asas se formaram, mas não sólidas, eram da energia, que como fogo saltava furiosamente. Asta saltou tão alto que parecia voar. O vento batia forte contra seu corpo, fazendo seus cabelos mesmo molhados dançarem no ar. Quando saiu do interior do rei demônio, caiu ao lado da estátua do primeiro rei mago. O meio-demônio jogou suas vestes sobre a estátua e encostou na mesma, enquanto a vista da vila, as montanhas e tudo a quilômetros enchiam seus olhos. Rios, córregos, matas, pessoas, plantações, tudo era tão minúsculo e belo daquela altura. Seu mestiço, não me ignore, Samael gritou, fazendo uma energia negra a pesar sobre Asta. Era fria, gélida e selvagem. Mesmo assim o garoto permaneceu firme, o encarando. Está bem. Asta respondeu monótono. No passado levaria uma surra por fazer tal desfeita com o mesmo, mas agora Samael optava por não atacar. Mesmo morto, sua alma ainda vivia na terra, e espancar alguém que podia se defender agora era gastar poder, que com o passar dos anos ficava cada vez mais fraco e menor. Sem um corpo, aos poucos desapareceria, e para o azar do demônio, nenhum outro corpo mesmo entre os demônios seria capaz de suportar tamanho poder a qual ele ainda possuía. Tens sorte de ser o único a quem posso confiar meus ensinamentos, senão já teriam matado há muito tempo. Tens sorte de ser o primeiro a chegar em meu túmulo. As antigas promessas e tradições de nossa raça me impedem de o matar. Mesmo assim, Samael gospeu Asta com força, fazendo um de seus dentes voar de sua boca junto a um rastro de sangue salvia. Samael ainda podia o espancar, mas nada adiantaria. O sangue demoníaco e Asta o curaria de ferimentos físicos. Asta nada fez. Ele sabia que se revidasse seria pior. Ele sabia que Samael era mais forte. Está bem, agora me deixe, só quero pensar um pouco. Se o senhor meu mestre permitir. Asta falou frio e sem o tom de graça e provocativo a qual usou mais cedo. Não há nada a lhe ensinar. Seu corpo não aguentaria as próximas artes demoníacas. O homem desapareceu enquanto suas palavras ecoavam para Asta. Sua presença ainda era sentida, mas em um estado quase de dormência. Asta ficou ali por horas. Quando notou estava quase entardecendo, o sol já banhava o horizonte em dourado e laranja, e como Asta já estava mais calmo com seus pensamentos e mente em harmonia, ele vestiu sua camisa e o casaco de couro. O pessoal deve estar preocupado, principalmente a rica. Melhor voltar. Além do mais, havia alguém estranho na cerimônia hoje mais cedo, ele falou enquanto caminhava até a borda do esqueleto. Foi quando ele se virou bruscamente. A espada, de feita com os ossos de Samael, saiu rapidamente de seu grimório, que estava preso em sua calça por uma bolsa de couro. Uma energia negra transborda por toda a espada, como se raízes brotassem da empunhadura até sua ponta, se espalhando, encobrindo as bordas e ponta da espada em um negro vivo. Raízes de anti-magia pulsava como veias nas partes que não foram cobertas. Asta olhou para trás procurando pela presença mágica qual sua anti-magia sentiu. Ele olhou para os lados procurando pela fonte daquela mana. Pode aparecer maldito. Ele olhou, mas ninguém estava ali exceto por um pássaro. Ele o olhou, era um pássaro raro que se aproximava apenas de pessoas com pouca mana. O pássaro então olhou antes de o atacar com bicadas. Pro inferno você! Ele gritou, dando as costas para a ave. Enquanto saltava de cima do esqueleto, sua arma voltou para o grimório que o acompanhava na queda.
Mas o que chamou a atenção do meio-demônio foi uma nuvem de poeira se erguendo próxima à torre do Grimório. Iono, não o subestime. Iono estava procurado Asta por toda a vila, nem mesmo nos restos mortais do rei demônio ele achou Asta. Ele estava ofegante e tinha revirado todos os locais a qual o melhor amigo gostava de ir. Iono olhou desde a taberna da vila de Aja aos locais em que brincavam quando crianças. Droga, 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 como pude ser tão idiota com meu amigo, ele praguejou com si mesmo. Já estava ficando tarde, o sol derramava cores douradas e avermelhadas por todas as partes da cidade. Iono olhou ao seu redor, estava vazio. A grande torre onde mais cedo foi a cerimônia, estava banhada pela luz dourada e viva. Já não se via mais os jovens ou adultos comentando sobre as crianças abençoadas da vila, ou plebeus que receberam a maior de todas as dádivas, o bom agouro do trevo de 4 folhas. Rica vai ficar brava comigo, se eu não te achar idiota, Iono falou ainda ofegante. Rapaz, você está bem? Um homem alto, com a barba feita, cabelos negros que caíam por seus ombros. Pergunto a Iono. O homem tinha um rosto sério, de expressão vivida, como se já tivesse visto demais desse mundo. Suas roupas eram totalmente negras exceto pela capa vermelha a qual usava. Algumas correntes prendiam seu grimório à sua cintura. Iono o olhou. O sujeito era alto, alto o bastante para facilmente ter seus 1,90, sendo mais alto que ele ou Asta, ou qualquer uma que conhecia na vila de Age. Ele tinha um sotaque refinado, elegante, caminhava em passos firmes, mantendo as costas retas, e o olhar fixo sobre o jovem Iono. E quem é você? Nunca o vi na vila de Age antes. Iono tinha um olhar desconfiado, enquanto quase que instintivamente deixou seu grimório a posto, flutuando ao seu lado. Você tem bom olho, rapaz. Meu nome é Revshi, faço parte das Orcas Púrpuras, cavaleiro júnior de primeira classe do reino de Clover. Estou cá, a ordens do Imperador Mago. O homem falou em um tom calmo, confiante e firme, embora seu olhar predatório se dirigia ao prêmio à sua frente, um grimório com um trevo de 4 folhas. Ele ergueu sua capa, mostrando o brasão das Orcas Púrpuras e o trevo do reino de Clover sobre seus vestes negras. Mago, Imperador, nunca ouvi falar nesse termo. Sempre me disseram que o Rei Mago lideravam Cavaleiros Mágicos. Iono olhou ainda para o homem, procurando alguma mentira em suas palavras. Ele se sentia estranho ao falar com alguém com aquele sotaque estranho e pomposo. Aqui mesmo no interior do país mesmo, esse termo Rei Mago foi banido há quase 100 anos atrás pela família real. Talvez se eu andar mais um pouco daqui, chego ao cu do mundo. O homem falou entre risos pesados e rápidos, como se a falta de conhecimento e informações a qual as pequenas e mãos afastadas vilas eram colocadas por seus nobres era sem dúvidas inacreditável. Ele se recompôs e voltou a encarar o jovem, que tinha um rosto ainda sério e sem expressão. Muitos começaram a confundir o mago mais poderoso com o verdadeiro rei, por isso o rei mago não se é mais usado e sim mago imperador ou imperador mago. O homem falou novamente com aquele tom que segundo Iono era um pouco enjoativo, graças ao forte som nasal em suas palavras. Mesmo assim elas pareciam verdadeiras. E por que um cavaleiro mágico com você veio para segundo você mesmo o cu do mundo, ou melhor meu a vila de Age? Iono deu uma resposta irritada. Ele se sentia ignorante perante as grandezas fora da Age. Ele sempre sonhou no dia que veria a capital, a joia do reino, e sua vontade só cresceu. Mesmo assim se irritou com a ofensa contra sua terra, seu lar. Não se irrite, existem outros cus do mundo além dessa vila. Existem até algumas no fim do mundo. Não vim cá para vos ofender, são cidadãos, conto e todos os outros a qual jurei e prometi me a proteger com minha vida. Mas estou aqui para achar magos em Poetical, para o exame do ano que vem. O homem deu um sorriso enquanto, de suas vestes tirava uma espécie de pergaminho totalmente pomposo com uma fita de prata o prendendo. Um selo de um trevo de 3 folhas em vermelho o selava, adornos de ouro em suas pontas, servia para desenrolar o pergaminho. Veja uma ordem direta dada a mim pelo próprio mago imperador. Ele estendeu a mão para entregar o pergaminho ao jovem. És um homem letrado? Ou prefere que eu leia para você?
Ele perguntou calmo para o jovem eunuco que ainda parecia temeroso em pegar o pergaminho. Ele tocou seu colar com os dedos, sentindo a joia fria contra seus dedos. Não há vergonha em não ser letrado, meu jovem. Eu mesmo só tive acesso ao conhecimento após me tornar um soldado para o reino. Sua voz era acolhedora, sedutora, suas palavras, mesmo ríspidas, eram atraentes. Ele fascinava o jovem mago. Um cavaleiro mágico em missão na sua frente. Aquilo distraiu-o, afastando de sua missão de Acharasta para Reca. Eu sei as letras escrita. Yuno pegou o pergaminho, o abrindo com cuidado. Letras ornamentais em ouro e prata anunciavam as palavras do mago imperador. Selos reais marcavam diversas partes do papel. Frases longas e chiques, com palavras longas e complexas, que na mente do garoto ele nem ao menos sonhavam em existir. Ele leu frases e mais frases, com palavras complexas difíceis de saber ou entender seu significado. Tudo para no fim em uma única linha. Ele leu Július, o 49º mago imperador no ano 529 do calendário do imperador, ordeno-vos Revshi, cavaleiro mago júnior de primeira classe, a sair pelas vilas de nosso próspero reino em busca de jovens com potencial para se tornarem cavaleiros mágicos de nosso reino. Senhor Revshi, então você vê esse potencial em mim? Perguntou Yuno sorrindo para ele, com os olhos semi-fechados. E claro, meu jovem, o homem respondeu sorrindo, como um lobo pronto a destroçar seu caça. Seu tolo, assim que roubar seus grimório, irei roubar de seu amigo. Qualquer nobre violaram a lei, apenas para ter algo tão raro assim em suas estantes. O homem pensou ainda, se mantendo em uma postura ereta, e seria: então enfie isso no rabo e sai da minha frente. 70º foi escrito errado. Quem escreveu isso não foi um escriba real. Yuno falou sério. Sua mana transbordava por seu corpo, fazendo uma forte corrente de ventos tomar conta de tudo. Suas roupas balançavam furiosamente. Não seja tolo, não há erro algum no pergaminho, seu caipira do cu do mundo. Revshi gritou em raiva. Sua mana também transbordava por seus corpos. Posso ser só um caipira do cu do mundo, mas sou um caipira letrado. Pode ter usado palavras que nunca vi na vida, mas as que conheço sei muito bem como as escreve. O homem mordeu os lábios. Ele rapidamente lançou uma magia em Yuno. Correntes saíram de suas mãos, ricocheteando entre si, no chão de pedra, criando faíscas e um som agudo de metal. Yuno salto alto, usando a magia de vento para saltar o mais alto que pode, mas as correntes, ricocheteando na pedra, soltando fagulhas e subindo atrás do mesmo. Magia de criação de vento. Tornado de plumas, um tornado esverdeado, de pura magia saiu das mãos do jovem mago, fazendo as correntes pararam. O chiado de metal batendo contra metal foi ensurdecedor. Mas isso não foi motivo para que Yuno não continuasse atacando. Ele usou outra magia. Sua mana pulsou por todo o corpo, moldando rajadas cortantes de vento. Mas Revshi, mesmo sendo uma farsa, realmente no passado foi um cavaleiro mágico. E de uma maneira surreal, se protegeu com a magia de correntes, deixando tudo em sua volta, as árvores, pedras e o piso de pedra serem mutilados pelas poderosas magias de vento de Yuno. Nada mal, garoto, nada mal. Magia de criação de correntes. Correntes surpresas de mana. Revshi falou, antes de novamente, as correntes como vivas, se moverem como serpentes em direção ao jovem mago dos ventos. Mas Yuno se desviava com maestria. Ele por anos treinou, para se tornar forte, para proteger quem ele amava, para proteger seus amigos, pai e irmão de consideração. Correntes passavam rente ao seu corpo, mas nunca o acertavam. Magia de criação de vento. Grande flecha de Horus. Yuno queria acabar com aquilo rápido, e descobriu que aquele homem misterioso queria com ele. Ele criou uma flecha de vento poderosa. A mana era tão forte que até mesmo alguns galhos e árvores eram lançadas para o céu, e sem ao menos excitar o garoto, disparou em direção a Revshi. Uma explosão de poeira subiu alto, fazendo uma nuvem de fumaça subir, tampando a visão do jovem. Yuno novamente manipulou o vento, fazendo a nuvem de fumaça ser varrida do mapa, revelando Revshi lá caído, com ferimentos leves. Sua roupa e capa estavam rasgadas, e ele gemia, enquanto o corpo dava espasmos de dor. Me diga, quem é você e por que me atacou?
Yuno perguntou sério, encarando o homem caído, que gemeu de dor, mas Yuno perguntou mais uma vez, mas desta vez esferas de vento circundam o garoto. Mxxxxx, ele falou algo incompreensível, o que fez o mago da magia dos ventos atirar um orbe próximo ao mesmo. Você também o atacou, o outro garoto que recebeu o grimório de 4 folhas. A voz do garoto saiu fria e pesada, tomada por uma raiva e fúria, seu rosto sempre sem expressão ganhava os entalhes da raiva e fúria, veias saltavam por sua testa, a mana fluía furiosamente por seu corpo, e a magia circundava sua pele fazendo o vento uivar. O marrentinho de cabelo branco, ele nem notou quando ataquei Revshi, falou se virando enquanto mostrava um dos dedos ao garoto. Yuno deixou seus sentimentos o levarem. A mana e magia com um pilar de luz o cercaram. O vento acumulavam em sua mão tão poderosamente, que cortava sua carne, criando lâminas verde-avermelhadas. Um uivo quase que infernal foi criado. As plantas telhas de árvores eram lançadas para cima. Ele irá matar Revshi. Magia de criação do vento. L. Yuno mordeu a língua, enquanto sentia uma dor anormal. Em sua coxa direita, sua magia parecia acabar rapidamente, tão rápida que o mesmo sentiu uma tontura, tudo em sua frente girou, em seu tórax uma sensação quente e pegajosa. Idiota, eu realmente já fui um cavaleiro mágico, mas fui expulso após vender a um príncipe um grimório em forma de coração. Ele era tão belo, tão raro. Ele pertencia a um puta chamada Rebeca ou algo assim. O homem se levantou, entre risos, enquanto correntes saiam de seu grimório e mãos, todas indo em direção a Yuno, o prendendo como um animal, preste a ser abatido. Eu tenho anos de experiência, principalmente quando se trata de caçar magos. Revshi caminhou até o jovem mago, arrancou de suas mãos seu grimório, ele olhou para ele, com cobiça vendo cada detalhe da capa, cada página, tudo no mesmo. Desgraçado, me devolva, ele é meu. Yuno gritou se debatendo contra as correntes. Vamos, você nem nobre é, eu não entendo como esse mundo é injusto. Eu nasci em um berço de ouro, tinha uma mana forte, mas mesmo assim, um verme como você ganhou algo tão raro, algo que só nobres deveriam terça-feira. Aliás, estou lhe fazendo um favor, um caipira do cu do mundo não é digno disso. Revshi gritou enquanto pisoteava o corpo do jovem, o som de sua bota, batendo contra a carne coava. Tanto que ele chutou Yuno por minutos. Ninguém vai lá, era quase noite, e plebeus eram ratos, com medo de tudo e todos, principalmente se essa pessoa fosse um nobre, mesmo que renegado. Me devolve, ele é meu, e a prova que sou o rival daquele cara. Yuno falou com firmeza, mesmo sendo um mago, seu corpo era forte, com músculos resistentes e firmes, por isso ainda estava consciente e com força. Tudo graças a Asta, que sempre quando treinavam, o obrigava a lutar, sem depender muito da magia, e agora ele cometeu esse erro. Não se preocupe, poderá encontrar o moleque sem magia no outro lado. Um corrente se formou do grimório, sua ponta triangular, e afiada foi feita unicamente para perfurar e matar. Como uma cobra ela se ergue antes de ir em direção a Yuno. Mas antes de o acertar, a ponta foi cortada por um feixe negro. Ei Yuno, como você deixou esse cara lhe surrar assim? Achava que meu rival fosse alguém mais forte. Asta falou firme, enquanto em passos lentos surgia das sombras das árvores que se misturavam com o último brilho amarelo avermelhado do sol. Bem, não há por que culpá-lo pela derrota, ele nunca esteve em uma luta séria antes. Asta pensou com si mesmo enquanto olhava para o mago Revshi à sua frente. Seu rosto era parecido com um cartaz de procurado a qual viu em uma cidade há 2 dias de Agi. O rei mago deverá pagar uma bela recompensa por sua cabeça. O meio-demônio comentou rapidamente, vendo o homem rir, até se curvar. Sua risada era seca, crua e pesada, indo até o fundo dos ouvidos. Eu te vi, o moleque que faz escambo nas cidades e vilas do interior, mesmo assim ainda é só outro caipira do cu do mundo. Não se fala rei mago há mais de 100 anos, mas não o culpo, aqui só há porcos e tolos. Só os nobres se salvam desse critério. Asta sentiu uma pontada em seu orgulho, seu sangue demoníaco que já fervia em suas veias, acendeu como um fogo em seu interior. Aquele homem feriu seu melhor amigo, seu irmão ainda por cima ofendeu a ele e todos que amava e via como família.
O Grimório de Asta pulsou firmemente. A energia negra com uma leve aura vermelha, pulsava como viva, se espalhando pelo ar. De suas páginas uma espada gigantesca surgiu. Asta puxou como uma só mão. A espada era velha e enferrujada, totalmente decadente. Até sua espada e como você, pode velha e cega, uma magia tão baixa que nem minhas correntes reagem a ela. Mas irei lhe dar o mesmo desespero de seu amigo. As correntes saíram ferozes do Grimório de Revishi, e Uno ficou espantado com a quantidade era centenas de vezes maior e mais numerosas do que quando mesmo o enfrentou. O Mago dos Ventos sentiu seu corpo fraco, enquanto sua mana era drenada. Asta, cuidado, ele está usando minha mana para fortalecer as magias dele. E Uno gritou temendo pelo amigo, mas o meio-demônio rebatia cada corrente com sua espada. Seus braços moviam a arma gigantesca tão rapidamente, que ele fazia a gigantesca espada de quase 1,5 metros parecer leve, apenas o vulto da arma era visto. Você é bom, mas o que acha disso? Criação de correntes. Magia da esfera de ferro, mas correntes surgiram atacando o Asta por todos os lados. Mesmo assim, ele desviava com facilidade, e o mais impressionante era chiar de metal e as faíscas, pois ele parava as correntes com sua espada, as ricocheteando, as jogando contra outras correntes. Uma corrente gigantesca com quase 7 centímetros de espessura e com esfera do tamanho de um homem surgiu nas costas de Asta, e em sua frente, vindas do chão, do céu, dos lados, centenas de correntes o atacavam. Prove o desespero, seus caipiras. Uma explosão de fumaça se formou. Ela se dissipou lentamente. As correntes que atacaram Asta pela frente foram totalmente destruídas, mas a esfera metálica estava lá. Ainda Uno gritou em desespero, enquanto lágrimas caíam por seus olhos. Asta, me desculpa, é tudo culpa minha. Ei, Uno, você voltou a ser o moleque chorão de antes. Asta perguntou, seco. Ele deu um passo à frente. Sua mão livre segurava a esfera metálica. Seus dedos penetraram dentro da mesma. Rachaduras se formam nela. Então o mesmo fechou sua mão, a fazendo trincar em diversos pedaços. Você chama isso de desespero? Você fala que quando eu falo rei mago eu falo errado, você fala que nós plebeus somos porcos, você vem em minha terra, meu lar, espanca meu irmão e acha que irei ceder a esse seu desespero. Bem, irei retribuir tudo isso agora. Uma aura negra envolvia tudo em torno de Asta. Ela pulsava sobre sua pele e cabelos. A antimagia, mesmo não podendo ser sentida por magos, trazia com si uma sensação de medo, um medo primordial que foi cravado na alma de cada homem, um medo dos seus usuários. Você vai morrer junto a esse plebeu de merda, seu pirralho. Eu sou Requi, o caçador de magos. O homem gritou, fazendo mais correntes, drenando tanta magia de Uno que o mesmo desmaia. Artes demoníacas. Cativeiro de Lilith. Asta nem ao menos gritou, suas palavras saíram como um sussurro frio, que parecia fazer o ar se curvar perante sua natureza, o gelando também. Uma escuridão engoliu os três, então o sol negro dos demônios se formou, os iluminado em um vermelho fraco e pálido. As correntes, toda a magia parecia ter desaparecido do local, o ar para Revishi parecia mais pesado, não tinha mana ali. Mas o que é isso? Quem é você? Quando o homem olhou para Asta, a aura negra borbulhava como chamas negras por seu corpo. Seus olhos estavam vermelhos, os chifres cresciam em sua cabeça, uma cauda negra onde em sua ponta um pelo negro avermelhado parecia queimar em um fogo de brilho sinistro. Sua espada totalmente negra em veias negras avermelhadas que pulsava por todo o metal, a arma parecia viva. A antimagia deu viva à espada, havia afiando a espada e lhe dado uma beleza sinistra. O colar de Mirikrim queimava a pele de Asta, em um brilho dourado vivo, que era engolido pela escuridão, que o meio-demônio liberava, mas aquilo só o fazia mais assustador. Asta mentalmente agradeceu, por ter adquirido resistência ao poder divino, senão a queimadura seria pior e mais profunda. Eu sou algo além do que você pode medir. Atrás do garoto um trevo com 5 pétalas negras, e um ser ainda mais diabólico assegurava. O sol negro girava iluminado em vermelho tudo. O homem parecia perturbado, enquanto andava para trás sentindo seu corpo mole, suas calças quentes e úmidas. Se afaste, eu imploro por todos os deuses.
Revshi parecia orar para todos os deuses, desde os menores aos maiores. Ele clamou por todos eles, mas isso não impediu Asta de se aproximar do mesmo. Os deuses te abandonaram, mortal, há pecados demais em sua alma podre, mas eu sou um nobre demônio, não iria o matar. Um par de asas infladas por antimagia nasceram nas costas de Asta. Era possível ver as mudanças mesmo assim. Era difícil saber qual era sua real forma, já que as chamas negras misturadas com antimagia ocupavam grande parte de seu corpo. Me perdoa, por favor, me perdoa. Revshi gritou enquanto corria. Tentava sair de perto do garoto, mas ele estava preso. Paredes de escuridão o impediam de sair, e queimaram suas mãos quando mesmo as tocou. Um grito ululante de dor foi solto até sua garganta travar em dor. Nunca mais mexa com a família de um demônio, desgraçado. Asta falou em uma voz metálica, distorcida e pesada. O homem beirava a loucura de ver um demônio em sua frente, de ser pressionado por um ser superior, não em nobreza, mas no mais puro e bruto poder. Asta caminhou até ele passando sua mão sobre o rosto. Unhas afiadas arranharam a carne em seu rosto. Uma dor anormal o fez berrar. Enquanto sentia sua bexiga liberar mais líquidos, lágrimas pesadas caíam de seus olhos. Se voltar a ferir uma mosca eu saberei, e sua alma será meu alimento. Era um blefe. Asta não tinha afinidade alguma com as artes demoníacas relacionadas à alma, mas isso era algo que Revshi não sabia. Ele desmaiou de medo e dor, enquanto Asta o olhava, com nojo. Asta então lentamente desfez o selo de Lilith enquanto sua forma demoníaca, aos poucos sumia. A dor do colar em seu peito também diminuía. Nesse momento algo feriu em seu ombro esquerdo, perfurando a carne, o fazendo sentir uma dor pior. Tudo. Rapidamente ele voltou em sua forma demoníaca, mas novamente como mais cedo não havia ninguém lá, só um maldito pássaro, que o olhou antes de o atacar com bicadas. Naquele momento Asta soube de algo. A ave não era normal. Mesmo assim a matar não lhe traria benefícios, não até saber quem era seu mestre. Droga, atravessou toda a cartilagem, mesmo nem minha forma liberte, e ele não se cura. Asta praguejou enquanto sentia o sangue manchar sua camisa branca, escorrendo por suas costas e tórax. Ele cambaleou um pouco, a dor era latente na ferida. Seja quem for, esse maldito sabe ferir um demônio. Asta deu alguns passos até Yuno. O mesmo também estava sangrando, manchando sua calça com vermelho vivo. Yuno, acorda, me ajuda a carregar esse maldito até onde os guardas do conde. Asta sacudiu Yuno, mesmo assim o garoto não acordou. O que fez o meio demônio bufar. Asta então assobiou alto, e em poucos minutos uma imensa águia pousou onde estavam. Graças aos bons deuses ele está acordando. Uma voz feminina e preocupada distante parecia ecoar, em meio à escuridão. Yuno abriu os olhos com dificuldade. Tendo uma vista embaçada, ele piscou algumas vezes antes da imagem à sua frente se tornar mais limpa. Era a irmã Lili que estava ao seu lado. Seu rosto estava preocupado, mesmo assim a expressão de alívio era visível em sua face. O mago do vento olhou para o lado ainda um pouco tonto. Ele viu Asta sem camisa com a pele manchada de sangue, e suas antigas cicatrizes. Seu ombro pontos negros fechavam uma ferida. Um homem parecia estar terminado os pontos em sua costa. Yuno notou que estava deitado em uma mesa improvisada como cama. Ele se levantou ainda fraco, sentindo uma leve pontada de dor na cabeça. Não se esforce muito, filho. Orcio, padre da igreja, seu pai adotivo, falou aparando enquanto ajudava Yuno a se manter de torso ereto. Ah, isso dói, cuidado com essa agulha. Asta reclamou ao receber o último ponto. O homem que os dava apenas fez um som estranho por entre os lábios grossos e secos, onde uma cicatriz antiga aparecia. Quer dividir sua boca ao meio. Ele então limpou as mãos sujas de sangue em um avental branco totalmente encardido que estava preso a seu corpo, antes de abrir uma garrafa de hidromel, virando grandes goladas, e despejando parte sobre os pontos de Asta. O meio-demônio fez uma careta enquanto a ferida ardia. Você é fresco, são apenas uns pontinhos. Seu amigo ali não reclamou tanto.
O homem com o avental passou sua mão entre os cabelos cacheados e loiros tão claros que poderiam ser confundidos com branco. Seus grandes olhos azuis filtravam o garoto a qual há segundos atrás cuidava, lhe estendendo a garrafa, feita de couro. Asta não pensou duas vezes, agarrou a mesma e virou o líquido doce que ao mesmo tempo queimava a garganta com gosto de álcool, garganta abaixo. Yuno não conta, ele estava dormindo com a bela adormecida. Asta reclamou, e novamente jogou a bebida em sua ferida. Asta, o que aconteceu com aquele mago? Yuno perguntou. Sua tontura estava passando, mas sua perna uma dor pulsante, onde tomou os pontos ardeu. Fique calmo, garoto. Quando Asta chegou aqui com você, nos cuidadosamente o preparamos para o levar à capital, e já encaminhados ao conde que lhes pague a recompensa de 50 trevos de ouro. O homem de avental falou calmo, em um tom de admiração para com os jovens garotos. Padre, eles serão ótimos cavaleiros mágicos. O homem completou enquanto olhava para Orsi. Assim ficou envergonhado de tanto orgulho desses dois. Kleber, o velho homem, parecia sem jeito. Aqueles dois eram muito queridos pelo velho servo dos deuses, que moveu seus braços sem jeito. Fora isso, a recompensa de 50 trevos de ouro é uma pequena fortuna, suficiente para manter uma guarnição de 200 homens por um ano. O padre parecia animado com a pequena fortuna a qual os jovens receberam. Apenas 10 trevos serão suficiente para mim, Yuno. O resto e da igreja. Asta falou em um tom calmo, mesmo assim ele ficava a cada momento tocando em seus pontos. O garoto então colocou a veste negra sobre o corpo, mantendo seu tórax e abdômen expostos, enquanto os braços e costas eram cobertos pela veste negra. Eu concordo com Asta, mas acho que é hora de irmos para casa. Yuno ponderou, calmo também. Enquanto isso, o padre parecia chorar de alegria. A casa sagrada em um único dia ganhou mais do que em um ano. Mas isso não muda o fato que agiram com imprudência. Vocês poderiam ter morrido. A irmã estava irritada, moveu seu rosto de maneira rápida encarando ambos os jovens. O capuz que sempre escondia seus cabelos negros caiu. Eram lisos, belos e brilhavam, como uma cascata negra caindo por suas costas. Suas bochechas estavam infladas com ar, e o rosto avermelhado. Me desculpe, irmã, mas fiz isso porque a amo, e tive medo que ele pudesse lhe ferir. Asta falou como uma cara triste, como um pequeno cão sem dono. Seu dente, sempre um pouco mais pontudo, saia de uma maneira boba para fora de seus lábios. O olhar quase doce e vivo encarava os olhos azuis de Lili. Ele está fazendo isso de novo, tudo para evitar o sermão. Yuno pensou com si mesmo enquanto encarava o seu melhor amigo com uma cara de paisagem, sabendo que quando Lili notasse isso, o sermão seria pior e ele acabaria por pagar o pato junto. Tudo por Asta usar aquele charme quase demoníaco para amolecer a raiva da freira. Sempre acabava por fazer algo que logo acendia essa fúria novamente. Asta, nós não poderíamos ficar juntos. Eu sou freira, vivo pelos deuses Sou mais velha, e há muitas mulheres jovens por aí. A freira gaguejava, enquanto aquele olhar de Asta tinha um brilho único e diferente de tudo. Era o charme demoníaco, uma arte demoníaca, simples e fácil. Mesmo assim também tinha seus riscos. O dessa técnica era: se o seu usuário mudasse drasticamente o humor do afetado por ela, os reais sentimentos viriam com o dobro da força. Mas nenhuma seria tão linda quanto você. Se pudéssemos, lhe tornaria minha esposa. A voz de Asta era rouca, suave, pesada, quente, era tudo ao mesmo tempo. A voz perfeita ao ouvido da irmã, que rapidamente esqueceu do grande sermão que daria a NLS jovens. Bem, vamos indo. Esses dois merecem uma boa janta além de um banho quente. Orsi falou, fazendo os garotos suspiraram aliviados. Um descanso faria bem às feridas de seus corpos. Eu ajudo o Yuno a andar mesmo com esses pontos. Ainda sou mais forte que você, velho. Asta deu alguns passos até o amigo, e o ajudou a se levantar, colocando o peso de seu corpo sobre seus ombros. Não vai estourar seus pontos. Yuno comentou cético, provocando o meio demônio, que deu um riso alto. E você, cuidado para não nos atrasar, bela adormecida.
Asta respondeu tão privativamente quanto Yuno. O grupo rapidamente saia do alojamento dos guardas, da sala onde estavam, que tinha apenas algumas cadeiras e a mesa de centro, saíram por um corredor de pedra, que era iluminado por tochas. A fuligem do óleo e madeira enegrecem as paredes, em uma mancha escura que subia como um fantasma. Caminharam por cerca de 100 ou 80 metros antes de saírem por uma porta antiga, cujas dobradiças enferrujadas rangeram quando abertas. Como isso não caiu até hoje, Yuno se perguntou vendo uma das portas tombar para ao lado quando totalmente aberta, os revelando a pequena praça da vila. Em menos de 10 minutos estariam na igreja. Tochas e lamparinas já eram acendidas, o sol sumiu há algum tempo, mesmo assim ainda era claro o suficiente para algumas pessoas estarem parando com seu trabalho agora. E como de costume iriam para suas casas, jantaravam e dormiram para então na manhã seguinte voltarem ao trabalho. Asta e Yuno caminharam até alguns metros à frente, enquanto Lili e Orsi se despediam de Kleber, o guarda-chefe da vila que em momentos vagos, o mesmo era um açougueiro que dava pontos cegos, e recolocava braços quebrados. Asta olhou rapidamente para seu ombro perfurado, ele ainda doía, a ferida ardia como se em sua forma demoníaca, tendo um objeto sagrado encostado em sua carne, os pontos nem o fermento deram sinal que irão se fechar. Pelas portas do inferno, por justo na vila mais afastada do reino, vem-me aparecer alguém com esse poder. Asta desdenhou sua sorte, em mente. Ei, você tá bem? Não é normal ver você com essa cara, Yuno sussurrou para o amigo. Só estou surpreso, aquele maldito me feriu. Mais feio que imaginava, ele mentiu uma parte, mas não mentiu sobre o fermento. Aquilo o surpreendeu realmente. Padre Lili, nós já estamos indo, gritou Yuno, o que fez ambos os servos dos deuses também puseram o pé na estrada. Quando o grupo chegou na igreja, os rapazes foram tomar um banho rápido. Lili falou para as crianças os esperarem, que eles tinham que descansar um pouco. No banheiro, 2 grandes banheiras de madeira foram preparadas, com água quente, sabão feito à base de gordura animal, misturando a flores foi colocado para ser usado pelos jovens. Assim que Asta e Yuno entraram na água, suas feridas arderam ainda mais, principalmente quando esfregaram a pele para retirar o sangue. Porque você fez aquilo, o castigo de Lili será pior, quando seu charme acabar, e você sabe disso igual aquela vez, ou aquela outra, ou quando você quase teve que se casar. Yuno perguntou seco. Ele se lembrava ainda do último castigo que receberam, da última vez que Asta usou aquilo na garota para tentar escapar de um problema, e pior ainda arrastou Yuno junto ao mesmo. Eles ficaram uma semana, e todos os dias por quase 12 horas, ajoelhados em grãos de milho, do amanhecer ao anoitecer. Eles não podiam falar, e a única coisa que tinha para se distrair era uma cópia das escrituras sagradas. Asta Nial, menos as abriu. Ainda chorando por aquilo, eu não fiz nada de errado aquela noite. Não era porque eu estava com a filha do dono da trupe de atores, no celeiro da velha Carla, que eu estava fazendo algo errado. Muitos fazem isso, Asta respondeu enquanto lavava seus cabelos com sabão. O cheiro de flores ficava cada vez mais forte, conforme o sabão acabava. Isso fez Yuno olhar com uma cara envergonhada, em um misto de raiva. Vocês estavam nus, e você estava mordiscando os peitos que pareciam 2 melancias. Asta falou sem menor pudor. Era de sua natureza demoníaca aquilo, mas também aquela iria ser sua primeira vez, algo que até agora não mostrou, uma oportunidade para enfim ter sua primeira vez. Aquele homem queria arrancar suas bolas. Você sumiu durante 2 meses, e, quando voltou ainda, me fez pagar o pato junto. Yuno respondeu o amigo. Eles não erguiam muito a voz, com medo de algum dos garotos ou garotas mais jovens poderem estarem escutando a conversa atrás da porta. Mesmo assim, não seria justo só eu pagar por tudo sozinho. Você também se divertiu naquela noite. Asta falou sorrindo, diabolicamente, enquanto o olhar de quem sabia dos segredos mais bem guardados do amigo. Ela chupava bem mesmo.
Asta se segurou, mesmo assim risada pesada saiu por seus lábios, o mesmo chegou-se contorcer, enquanto o rosto de seu amigo ficou em um vermelho extremo, e Uno sempre foi tímido e sensato diferente de Asta, mas nada do que uma ou duas canecas de cerveja para fazer toda a timidez ir embora, e restar apenas a mais pura e burra coragem. Sim, Uno respondeu sem jeito à pergunta do amigo. Mas qual das netas do conde, você realmente tem coragem? Mas me diga qual delas, eu juro pelos deuses e demônios minha boca e um túmulo tem minha palavra. Asta falou sério, para Uno, mas o jovem virou seu rosto, enquanto parecia pensar, ele confiava no amigo, mas não na língua solta dele, para alguns assuntos. A peituda, Uno respondeu rápido engasgado com suas palavras, aquilo fez o meio demônio rir ainda mais. A fura-olho, não, seu sortudo de uma figa, aquela mulher já arrancou mais olhos do que um número de homens na vila. A peituda fura-olho foi um apelido carinhoso a qual as crianças da vila deram a primeira neta de Pugo, uma jovem em seus 14 anos era extremamente bela, com cabelos cacheados em tom raro de verde, rosto simétrico, lábios finos e rosados, além de olhos azuis cianos vivos. Os jovens da vila, até mesmo homens feito, a gritavam ao passar em frente ao pequeno castelo, apenas para dar uma olhada no seu imenso decote. E claro que Pug não gostou nada disso, e mandou seus homens por decreto fura-olho que quem ousasse olhar para o decote de sua neta. Mas como um velho sábio falava, homens têm mente pequena e dois olhos, o que resultou que muitos na vila, sejam eles jovens ou adultos, perderam ambos os olhos por ousarem dar uma segunda olhada. Asta estava rindo como um louco, tentando imaginar qual seria a punição a qual Uno seria submetido caso Pug soubesse disso. E eles eram grandes com pontinhas rosas. Uno completou ainda tímido, ao se lembrar da visão do torso nu aquele garoto, que na época tinha apenas 13 anos. E claro, ambos ele e Asta tiveram suas aventuras na vila, ou fora dela, mesmo assim por azar, ainda não conseguiram até o sonhar da primeira vez. Posso ficar com seu colar, nunca se sabe se Beck. Asta segurou um pouco o riso, encarando Uno com uma seriedade assustadora, antes de com uma voz macabra continuar. Meu caro amigo, você é um homem morto se Pug souber disso, aquele velho desgraçado. Asta se levantou da banheira cambaleando e rindo, enquanto se secava em uma toalha preta. Uno ainda enxugava os cabelos negros. Se ele souber, saiba que será 2 covas e um enterro, ou posso dizer para Lili que você às vezes a espiona no banheiro. Asta o olho torto, como uma cara de espanto. O meio demônio suspeitava que Uno também espionou a freira, mas não tinha certezas disso. O único a qual ele sabia que também às vezes fazia isso era o padre Orsi, esse que tinha uma revista encomenda da capital, com fotos de mulheres seminuas. Desgraçado, aposto também que você já viu aquele corpo. Ambos acabaram se empolgando um pouco, mesmo assim não deram o descuido de erguer a voz. E o rosto envergonhado de Uno denunciava, ele também já viu a irmã nua algumas vezes. Se me entregar morre 3, você, Orsis e eu. Asta já tinha se arrumado, colocado uma par de calças marrons largas, e uma camisa de algodão amarelada pela idade. Seus cabelos molhados caíam sobre seu ombro encharcado tecido. Saindo do banheiro, uma cena gelou seu sangue tão profundamente, que não importava o quão poderoso ele fosse, aquela mulher iria o matar. Lili, enfurecida, segurava o padre pela garganta, enquanto a mana da água a circundava. Ela tinha escutado a conversa, rezava hasta que só o final dela, começando da parte em que falava da peituda fura-olho. Os 3 são homens mortos. Asta gelou, seu charme demoníaco sobre a mulher fora quebrado. Me perdoa. O jantar foi quieto, por parte de Lili, as crianças estavam assustadas ao ver o rosto inchado de Asta, e Uno e do velho padre. Elas souberam da luta, e agora tentavam imaginar o quão assustador foi o inimigo, para fazer aquilo com Uno e Asta, as 2 pessoas mais fortes que conheciam. Nossa, o inimigo era forte mesmo, né, Asta ou Mitcha? Rika perguntou sorrindo para o meio demônio, que apenas acenou. Sim, a irmã Lili zangada é assustadora. Os 3 que sofreram sua fúria pensaram juntos.